Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Peixoto, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada aqui está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol. Numa semana, colegas, onde tivemos uma verdadeira tremideira dos clubes que andam lá em cima na luta pelo título de campeão nacional. Tanto Benfica como Sporting, mais este último até que o primeiro, tremeram, venceram, levaram os 3 pontos para casa e vamos ter aí esta semana, provavelmente, não quero estar a falar de cor porque até agora não o tivemos, mas até ao momento é o derby do século, onde tanto Benfica como Sporting vão definir na luz o título de campeão nacional, ou podem definir esse título de campeão nacional. Como é que viram estes jogos este fim de semana e se acham que no próximo vai haver campeão no Estádio da Luz? Eu gostava só de começar para tirar uma dúvida. O Sporting se vencer é campeão, certo? E o Benfica se vencer por mais de um gol também é campeão. Ok. Sporting se vencer é campeão na Luz. Precisa de ganhar 2-0, 1-0 não chega. Não. Ok. Para ser campeão imediatamente não. Boa. E então, vem aí um jogo que é como tu Isto disseste. já dá logo aquela sensação de que o Sporting se calhar parte com uma vantagem, não? Se calhar pode-se resguardar um bocadinho mais e tentar fazer só aquele gol. Porque o empate favorece o Sporting. O empate é muito bom para o Sporting. Sim. O Sporting se empata, depois só tem que vencer o Vitória em casa. Fica a jogar em casa. Sim. Ele é mais motivado pela massa adepta. Isso. Qual é que vocês acham que é o favorito para este jogo? O Benfica. Joga em casa. Eu não sei, eu acho que é... Eu tenho uma opinião concreta nestes jogos, que acho que às vezes jogar em casa até é pior. Porque acho que às vezes jogar em casa a pressão é tanta, há tanta gente ali a puxar por ti que pode ser pior. Pelo menos às vezes eu sinto isso em alguns jogos, que as equipas que jogam em casa sentem mais pressão, porque depois às vezes não é só aquela questão de os adeptos vão puxar por ti, mas se as coisas começam a correr mal, é um estádio inteiro que cai em cima de ti. Percebem o que eu quero dizer? Eu percebo. Este ano tem mais pontos fora do que em casa. Sim, é verdade. Mas vocês veem este fim de semana, por exemplo, o Sporting com o Gil. O Sporting começa a perder cedo na partida e o nervosismo, o estádio cai em cima. O estádio cai em cima, o nervosismo é geral. E tu sentes que qualquer coisinha que falhava ali era um broar no estádio, que aquilo... nós já fomos a esse estádio, já estivemos nesse ambiente, sabemos que um pequeno broar ecoa no estádio todo. Sim. E é um barulho ensurdecedor para os jogadores. Agora, que eles já estão super habituados a isso. Sim. Eles estão super habituados a isso, mas... O Benfica vai jogar em casa. É uma equipa que este ano, e as estatísticas dizem isso, que é uma equipa que acho que nunca teve abaixo de 55 mil adeptos em casa durante a temporada. Portanto, a equipa está habituada a este tipo de jogos. A jogos competitivos e com grandes ambientes. E, no entanto, eu acho que os jogadores do Benfica estão bastante preparados para este tipo de jogo, porque são jogadores também experientes. Estamos a falar de jogadores como o Di Maria, como o Aktürkoğlu, que apesar de ser o primeiro ano do Benfica, jogava no Galatasaray. Sim, que são ambientes e há campeonato onde existe um grande ambiente. Claro, é na Turquia, e neste tipo de jogos é na Turquia. Mas isso eu acho que é geral para os dois lados. Eu acho que essa questão do ambiente, este tipo de jogador já está mais que habituado a conviver com estes ambientes. Mas... eu acho que é mais a questão do momento do jogo. Estás a falar de um jogo em que decide um campeonato entre... Depois não é só isso. Vais ter aqui... Isto pode ser muito bom para os dois, que nunca vai ser muito bom porque há uma que vai sair a perder. Pode ser muito bom para um, que é o Sporting e Benfica decidem 2 títulos nacionais em 2-3 semanas. Ou seja, isto aqui pode ser muito bom para um e menor para o outro, porque o que for campeão nacional vai sempre ser melhor do que ser campeão da taça. Isso aí acho que não temos nenhuma dúvida. Mas ao mesmo tempo também pode ser muito bom para um. Ou seja, se um ganha os 2 títulos, o descalabro para o outro. E se o Benfica ganha os 2, completa este ano aquilo que é o Palmeiras Nacional, a Taça da Liga, campeonato. Não vence a Supertaça. Mas a Supertaça é do ano anterior, do ano sim. anterior. É nesta época, mas sim. Faz a triplete.
Faz o triplete. É uma coisa muito engraçada para uma equipa que trocou o treinador no início do ano e que nunca, até há pouco tempo jogava futebol que não enchia os olhos, dos adeptos, sobretudo, que fazia os comentadores e nós que temos podcast e falamos sobre o futebol e sabemos e vivemos aquilo que é o jogo, não nos encheu os olhos. Nós falávamos do Benfica e criticávamos bastante, porque era um futebol medíocre para aquilo que são os jogadores. E hoje em dia, para mim, e acho que para vocês também, é a equipa que melhor joga em Portugal e tem uma ultra final. Discutível, mas talvez. O Sporting também. Sim, também joga bem, mas eu acho que o Benfica neste momento está noutro nível. E temos aqui uma final de Champions, entre aspas, não é? Para decidir aquilo que é o campeonato. Acho que é a primeira vez. Por acaso eu não concordo. Eu não sei até que ponto tem que... É assim, eu acho que há aqui uma questão que é... O Sporting tem um elo diferenciador, que é o sueco. O sueco é um elo diferenciador. O sueco e o dinamarquês. Eu acho que o Yulman também se pode pôr como esse... E sentiu-se nesse jogo até com o Gil, que o Yulman quando entrou... Por muito... Pá, na minha perspectiva, eu estava a ver aquele jogo e achava que não valia a pena arriscar. Ou seja, na visão de um treinador como o Rui Borges, que vai jogar esse derby... Lançar o Yulman num jogo com o Gil Vicente em casa, muito difícil ali, com o Gil Vicente sempre no contra-ataque, se calhar não valeria a pena. Mas a realidade é que o dinamarquês entra e dá uma calma ao jogo impressionante, a forma como transporta a bola, como encontra os espaços, e não só. Já se viu vários vídeos aí na internet dele a pedir calma e como reagiu, saiu para o balneário, os colegas a festejar e ele sai para o balneário, ou seja, logo aí tu vês um elo diferenciador. Eu não concordo a 100% porque eu acho que é assim, o Benfica é uma excelente equipa, joga um futebol bastante interessante. Mas tu não viste assim jogos do Benfica muito... Diz-me um jogo do Benfica que tu te lembres, sem ser do Dragão há pouco tempo, deslumbrante. Há pouco tempo, pronto. Dos jogos não. É assim, eu acho que o Benfica sobe de nível... Faz uma muito interessante na Liga dos Campeões. É isso, o Benfica sobe de nível com as noites de Champions. As noites de Champions do Benfica sobem claramente o nível da equipa e mostra-se um nível exibicional muito interessante. Apesar de, lá está, eu acho que até o melhor jogo que o Benfica faz este ano na Liga dos Campeões, tirando o do Atlético, é o do Barcelona, que perde 4-3 em casa. Acaba por perder, 4 mas... 5-4. 4-3. Acho que é 4-3. Se Com calhar três gols agora... para a Vinha a Ligas. acabar. Acho que foi 4-3. 3 gols do Pablo e diz. Mas eu acho que esse aí é o jogo que o Benfica, porque depois o Benfica joga com o Barcelona em casa outra vez para os playoffs e já é um jogo muito diferente, porque o Barcelona começa com -1 e tal. Acho que o Benfica aí jogou bem, mas face à equipa que o Barcelona tinha com -1, podia ter feito outra coisa. Mas se tu fores ver os últimos jogos, o Benfica faz um excelente jogo no Dragão. Sim. Isso sim é um excelente jogo do Benfica. Mas depois, por exemplo, vai a Guimarães e é um jogo muito contraditório, onde o Benfica vai lá e marca. Sim, o Vitória faz um grande jogo. Faz um grande jogo, o Vitória. Agora na Moreira com o Estoril foi um jogo difícil. Foi batido, mas não acho que o Estoril tenha feito um grande jogo. Porque o Estoril é uma equipa que joga muito aberta. E tu vês logo os primeiros 10 minutos que o Benfica tem logo 2 ou 3 oportunidades para fazer gol, porque o Estoril joga muito aberto. O espaço cá no corredor central do Estoril é surreal. Era ir para cima, e É uma equipa que joga muito, gosta de jogar nos olhos com a equipa adversária, e contra estas equipas não é fácil. Os jogadores com facilidade de lançamento, como tem o Benfica, como tem o Sporting, nós até comentamos isso quando foi o jogo do Estoril em Alvalade, que aquilo foi só lançar o Gyökeres, lançar, porque há muito espaço no corredor central, são equipas que jogam de frente para frente. Agora lá está, eu não acho que neste momento não é nenhuma delas deslumbra a jogar futebol. Tem elos diferenciadores, jogadores que fazem a diferença. Um ou outro jogador que aparece e que individualmente faz a diferença. No Benfica até se calhar tens mais peças que isso, mas o Benfica não tem um Gyökeres. Eu acho que é mais isso, porque o Benfica tem ali se calhar 4, 5 jogadores que fazem muita diferença. Cox, o Carreras, Ausnes, Pavlidis, o próprio Di Maria quando está em forma, o Aktürkoğlu quando se lembra de entrar em jogo e jogar, porque há jogos em que o Aktürkoğlu está completamente desligado. Esses jogadores fazem muita diferença. O Sporting tem ali o Gyökeres, pronto, depois tem o Trincão, que também está numa boa forma, é um jogador muito interessante, e o Yulman. São esses 3 jogadores mais assim... Só com o Gyökeres, calhar vai por 2 ou 3. Vocês acham que, ou seja, do tempo que nós lembramos do futebol português, acham que o Gyökeres é o jogador mais preponderante? Vocês já viram? Sim. Ou seja, como é o diferenciador, aquilo que tu estás a querer puxar, Mas isso seja, assim, como um jogador que sozinho consegue... mas isso assim, vamos àquela discussão da semana passada do Falcão. Certo, mas... Se tu dizes que o Gyökeres Mas eu é o mais diferenciador... estou a abrir um bocadinho mais à amostra, ou seja, nós falamos de avançados. Pá, se tu achares que o Diogo Costa é mais diferenciador... Sim, se é mais decisivo. Pá, não sei. É eu muito por acaso decisivo. fiz esse exercício, pá, e sou sincero. Eu acho que não me lembro. Também é muito recente, né? Está muito presente Claro. nas nossas cabeças, mas
Tu tiveste jogadores aí com o passar dos anos que foram muito decisivos. O Hulk era super decisivo. Era um jogador que também pegava na equipa às costas. Sim. O Falcão, lá está. O Falcão, nós como O fizemos... Falcão era muito bom, mas não era... Ou seja, era um jogador que estava sempre lá, se lhe servissem, ele fazia o gol. Que é isso? O Falcão... Agora, o Hulk era aquele jogador que pegava na bola e fazia o gol. Quase como o Guioqueras. Não precisa de que lhe sirvam. Ele próprio sozinho pega na bola e vai fazer o gol. Eu, por acaso, fui fazer esse exercício por causa do último episódio que nós gravamos, que até lançamos o clipe, a discussão, que tu até falaste, Afonso, que o Falcão tinha um gol parecido com o Villarreal, a Guioqueras. E eu fui ver um exercício, pá, só fui procurar ao YouTube os melhores golos do Falcão na Liga Portuguesa. São grandes golos, mas ele é um finalizador. Sim. A bola chega lá e o Falcão mata, literalmente. Não tem aquela coisa de pegar na bola e passar ou puxar para o meio e rematar. Tinha lá eu lembro-me de acho que havia um golo em que o Falcão de facto puxava para dentro e marcava um golaço. Mas o resto eram tudo grandes golos, mas jogadas em que a bola chegava ao Falcão e o Falcão de 1001 formas fazia golo. De cabeça, com o pé, de calcanhar, deixar a bola correr um bocado para trás e chutar de primeira. Coisas surreais. Agora, nesse sentido, sim. Mas eu contigo mais nisso tudo decisivo. Sei lá, o Benfica também tinha... O Cardoso também era muito decisivo no Benfica. O Jonas... Pá, mas eu acho que o Cardoso eu já coloco um bocadinho mais no saco, tipo como o Falcão. É um finalizador. Que a bola chegava lá e ele metia lá dentro. Eu gostava muito do Lima. Eu acho que o Lima era um craque também no Benfica. Muito underrated. Em termos decisivos, olha, que vou colocar aqui um bocadinho um jogador fora da caixa, mas o Tiquinho Soares dos 6 meses do Também. Vitória. Certo. E no Porto também era um jogador... Lá está, eu concordo com o que estás a dizer. O Soares, quando vem do Vitória, aliás, eu acho que ele no primeiro jogo visa contra o Sporting. Contra o Sporting. Sim. Mas o Olha, Guioqueras está... Um jogador que eu também achava muito decisivo, teve os seus momentos de infelicidade, mas eu acho que a posição também assim o implica. Mas o Casilhas, quando esteve no Porto, também era muito Aquela decisivo. defesa contra o Sporting. Tinha muitas. O Casilhas, e apanhou um de vez em Porto quando... muito debilitado, lá está, no seu penúltimo ano, pronto, foi campeão no Porto. Mas os 2 primeiros anos é um Porto bastante... Sim. Eu até falo, lá está, eu falo na questão do decisivo simplesmente pela questão de... Ele é guarda-redes, ou seja... Certo. E ele há ali lança em que ele os defende, que são defesas, não vou dizer impossíveis, mas grandes defesas, que se calhar outro guarda-redes não faria, e por aí a questão de ser decisivo. O Brahimi também era um excelente jogador, muito decisivo. Isso na questão da decisão é difícil, porque também tem a ver um pouco com o campeonato onde tu estás inserido, o ano. Eu acho que é mesmo os golos. Desde que o Guioqueras chegou... É ridículo. Mas não vai chegar aos 100. É difícil. Este jogo com o Gil Vicente era uma boa oportunidade para chegar a esses 100. Só se marcar, imagina que marca um hat-trick e tinha agora. Era... Pá, ainda cimentava mais o estatuto que lhe temos dado, não é? Eu acho que vai ser muito aquela questão de não como o jogo começa, mas principalmente como vem a segunda etapa do jogo. Por acaso Ou estou seja, curioso para a abordagem das equipas. porque é isso, porque eu acho que é muito isso. Acho que é muito isso. Tenho aqui uma questão. Porque fala. porque o Benfica vai entrar para matar o jogo. Achas? Acho que sim. Vai jogar em casa, vai ser uma coisa surreal. Eu acho que nós não estamos prontos para sábado. Não, acho que vai ser uma coisa... a expectativa de que ambas vão entrar muito resguardadas, não sei porquê. Eu acho que o Benfica vai entrar para querer dar tudo. Não, mas querer dar tudo sempre com o seu devido respeito. Cuidado. Mas acho que o Benfica, com todo o ambiente que vai estar, desde o momento em que as equipas entram para o aquecimento, que chegam ao estádio, eu acho que o Benfica vai dar tudo neste primeiro período. Agora, depois depende muito, porque estamos a falar de uma equipa do Sporting, como nós já falamos aqui, que o Rui Borges também é uma pessoa, um treinador muito conservador, que tem muito essa questão, que gosta às vezes de baixar algumas linhas para comprimir resultados. Eu acho que depende muito aqui de como é que também o Sporting vai abordar este jogo, porque se o Sporting se limita, porque o Sporting pode empatar, isso é essa questão. Se o Sporting se limita a fazer um jogo mais de... que eu também acho que não o deve fazer, porque o Benfica é uma equipa com muita facilidade em marcar golos. Ainda por cima, se o Di Maria jogar... Não, o Di Maria... tenho essa ideia, que se o Sporting entrar para tentar segurar o resultado, é muito depois difícil, vai correr mal, porque o Benfica tem ali tanto o Di Maria como eu até coloco o Carreras, são jogadores de ala muito preponderantes. O Carreras mais numa linha de fora, mais num jogador exterior, o Di Maria mais interior, são jogadores que vão bombardear a bola, e o Sporting este ano até tem tido dificuldades nesse capítulo, nas bolas ao segundo poste, os centrais não são muito seguros uns dos outros, não há bem essa consistência. Eu por acaso hoje até fazia um exercício, que eu acho que isto até se calhar uma coisa para o fim da época, que era tentar fazer o 11 da época. Nós já fizemos isto outra vez há 2 anos, quando começamos o Bola, e olhando até, por exemplo, à questão da defesa, eu não consigo pôr nenhum jogador do Sporting na defesa do ano. Se calhar o único que me punha ali até seria o Gonçalo Inácio, e mesmo o Gonçalo Inácio,
Porque o Benfica tem jogadores como o Carreras, como o Otamendi e como o Tomás Araújo, que são jogadores... Mas vai ter que meter alguém à beira do Otamendi. O Otamendi tem que estar, né? Pode ser o Tomás Araújo. Nossa, o Tomás Araújo jogou mais a lateral direito. Eu acho que eu punha como o melhor lateral direito. Pois é isso, a minha questão era essa. E depois é o que eu digo, o Gonçalo Inácio pode entrar para jogar ao lado do Otamendi. Sim, eu acho Entende? que sim. O Diomande, se calhar, mas o Diomande comete muitos erros esta época, faz grandes exibições, mas comete muitos erros. Ou seja, nessa questão, entende, o Sporting não tem uma defesa muito segura. Não é uma equipa com uma defesa muito segura. Também é uma defesa jovem. Eu vejo ali muito potencial. Gosto muito, por acaso, daquele tridente defensivo do Sporting. Sim, agora com o Quaresma, eu acho muito interessante. Mas lá está, mas não é aquela segurança que se calhar havia noutros tempos. Entendes o que eu te quero dizer? Também estávamos habituados com o Coates. Coates, aí tudo, estava outro tipo de segurança à linha defensiva, outro tipo de serenidade, uma serenidade que agora é passada pelo Yulman. Ou seja, é o que eu digo, se o Benfica entra para matar, como eu acho que vai entrar, se o Sporting se acanha muito, pode correr mal. Mas, ao mesmo tempo, também pode acontecer aquela questão. O Benfica já vimos jogos onde jogou com equipas de bloco assim um bocadinho mais baixo, e isto não é uma equipa qualquer, estamos a falar da equipa que está a discutir contigo o título. O Sporting depois tem um cavalo de corrida para lançar contra-ataques. Está ali prontinho, à espera de poder ir 1 para 1 com os Otamendi sedento de poder correr o campo todo. Certo. Percebes? É um jogo muito difícil de analisar, porque é uma equipa do Sporting que, se quiser partir no contra-ataque, tem todas as valias para o fazer, porque tem bons lançadores e tem um Vítor Gyökeres. E depois do outro lado é um Benfica que gosta muito de jogar naquele ataque posicional, mas que isto não é uma equipa qualquer, não é uma equipa que... Percebes? Vai ser interessante. Vai ser muito interessante. O que é que tu querias perguntar? Queria perguntar se vocês não acham que poderá acontecer aquilo que aconteceu na primeira volta, que é o Sporting chegar com uma estrutura tática diferente daquilo que estamos habituados. Não acredito. Porque da outra vez tinha aquela surpresa de ser o primeiro jogo do Rui Borges. Opa, eu, para te ser sincero, eu estou com a sensação que depois do jogo, tanto o Rui Borges como a própria, se calhar, comunicação do Sporting passou um bocadinho mais para criticar aquilo que foi o jogo do Gil Vicente e tudo. Pronto, todas estas polémicas que nós já estamos fartos de ouvir, também não quero entrar muito por aí. Mas eu tenho o pressentimento de que o Rui Borges entrou tão forte neste tema e acho que foi um bocado mal jogado da parte dele, porque opa, não se fala de outra coisa agora. Do que ele disse sobre o Gil que é a Vicente? situação do Gil Vicente, que se jogasse assim sempre, que Mas eu acho que isso é... Eu acho que o Rui Borges chegou ao Sporting e acho que a humildade ali do Rui Borges desceu um bocadinho. Olha, outra coisa antes que me esqueça. Qual é a primeira coisa que vocês pensam quando vem, para além de ser um grande golo do Quaresma, a reação do Rui Borges? Eu vejo ali duas Ele foi coisas, correr lá mas para o meio. quero ouvir a vossa. Bem, eu sinceramente gostei. Eu acho que Certo. é uma reação digna. Uma das minhas ideias é essa, é o futebol no estado puro. Qualquer um de nós, se fosse treinador, ia ter uma reação efusiva assim, porque o jogo ia acabar, um jogo importante, em que o Benfica iria colocar-se à frente caso ficasse de facto empatado. Portanto, naturalmente que é efusivo, mas também me dá aquela sensação, e também não quero ser demasiado picuinhas, mas de desespero. Parte do Rui Borges. Eu acho que, imagina, o Rui Borges... Eu acho que ele, lá está, foi mais uma vez. Eu acho que ele, a nível de treinador contra treinador, ele perde o jogo. Sim. Quem ganha o jogo é o Sporting. Eu acho que, mas imagina, mas isso eu já sou, e vocês sabem disso, que nós falamos muitas vezes, tanto aqui como fora daqui. Eu não sou um grande fã do Rui Borges enquanto treinador. Como também não acho que o Bruno Lage seja um excelente treinador. Acho que o Bruno Lage prepara bem certos jogos. Mas também não acho que seja um treinador por aí além. Mas é mais treinador de equipa grande do que o Rui Borges. Eu acho que o Bruno Lage é o... Mas também nasceu naquele meio. Não, e tens que Acho que o pensar, Bruno Lage é ideal para o Benfica. e tens que pensar Dá-me por essa onde é que sensação. já andou o Bruno Lage. Sim. Né? O Bruno Lage tem uma carreira de Premier League, uma carreira de mas uma Brasileirão. carreira pautada não é por Não é pelo bons sucesso, resultados. com certeza. Não é isso. Eu estou a falar mais na questão. Claro que hoje em dia o Bruno Lage é mais treinador da equipa grande, tem muito mais experiência e estofo para ser treinador da equipa grande. O Rui Borges era treinador do Moreirense, do Certo. Vitória, que são clubes de Primeira Liga Portuguesa, mas o Rui Borges fez um caminho em crescendo. Chegou agora a este patamar. Também é assim, há aqui por uma questão que eu acho que isso até, a reação dele para com o golo mostra uma coisa boa, que é a união com a equipa. Certo. Nem todos os treinadores Certo. tinham isso. Certo, E festejar com os teus. Ires para cima deles e festejar Claro. com os teus. Nem todos os treinadores. O treinador que eu me lembro de ver assim fazer este tipo de reações e correr para ir festejar com eles era o Mourinho. Era. E o Mourinho tinha Fazer uma... o campo todo. E o Mourinho tinha uma relação, Beat do light que e dizem, caralho. uma relação excelente com todos os jogadores, ou com a equipa Com no aqueles geral. jogadores que se davam bem com ele. Não é? Sim, havia sempre um ou outro, mas isso eu acho que não há nenhum balneário perfeito. Sim. Agora,
Uma coisa que se fala muito do Mourinho é a relação que ele tinha com o balneário, que vamos dizer 80% do balneário, 85% era uma excelente relação. O Mourinho tinha muito isso, eu acho que isso mostra, e até as reações depois no fim do jogo, com o próprio Víctor Gyökeres, acho que mostra que ele tem ali uma grande chegada aos jogadores. Também percebo isso do desespero, porque a corrida é um pouco, e nota-se isso. Percebo, e em alguns jogos, algumas reações de outros golos, que mostra isso. Eu já vos disse, eu não acho que o Rui Borges seja um grande treinador. Não há. E depois a maneira como ele aborda o jogo depois na conferência de imprensa é um tiro no pé. E mesmo no próprio jogo em si, um jogo daqueles em que tu já vias há muito tempo que o Sporting ia estar ali num jogo amarrado e ele demora muito tempo a lançar o Kenda, que é um jogador irreverente, que nem entrou lá muito bem o Kenda, entrou um bocadinho ali nervoso, mas havia ali jogadores que já estavam em subrendimento há algum tempo. O próprio Geni não faz um jogo muito deslumbrante. Notou-se. Até fico a sensação que a afirmação dele é incongruente. Porque eu não vi o Gil Vicente a fazer... Ele faz parte das remates à baliza. O E Gil ele- Vicente foi Sporting bastante teve consistente por cima. defensivamente. Porque Mas teve Sporting muito compromisso defensivo. O Certo, Gil Vicente mas- foi uma equipa que se comprometeu muito defensivamente em o todos os central lances. que marcou o Agora vais-me Gyökeres, dizer, tu como é que nunca- ele se chama? Vais-me dizer, desculpa, eu li isso e percebo agora. Nós já ouvimos isto várias vezes. Certo. Já há imensos Isto treinadores. Não é um caso isolado. Mas Vou há imensos pegar agora treinadores porque esta disseram- semana. E Claro. fala-se muito disso agora e dá-se muito ênfase. Porque é uma semana em que estamos. E só se fala disso porque sabemos que há um par de semanas atrás, e eu critiquei isso na altura, o César Peixoto disse a Bruno Lage que Sejas seja campeão, e agora há uma abordagem completamente diferente com o Rui Borges, e é por isso que se está a falar disto também. Também porque é um jogo anterior, como dizia Sim, bem, ao derby. Pá, porque isto O Gil acontece Vicente, sempre. atenção. Quantas vezes eu lembro-me que Sérgio Conceição dizia isto quase todos os jogos. Percebes? Ou seja, Quando não ganhava, Sim, cria-se muitas narrativas, como por exemplo, há uma foto do Arder agora, que tem um cascola a dizer Sporting Sporting campeão, e quando tu vês a parte da frente do cascola, só diz Sporting. Só que as pessoas já estão a criar toda uma narrativa, como também agora já se fala que o Benfica escreveu no Marquês que está reservado. isto é com a inteligência artificial. E não é só isso, e estamos na semana em que estamos. Isto, nós não, nunca, mas o do nós nunca... Arder o Cascol diz mesmo, atrás Sporting campeão. Atrás diz, mas à frente diz Sporting. Não é inteligência artificial. Aí já é preparativo. E o Benfica também supostamente está o Sporting- escrito. O Sporting foi campeão este ano. Era um cascol que ele apanhou da bancada ok. e era um cascol do ano passado. Sim, Devido a um apanhou. adepto Percebes? qualquer. E ele só levantou o cascol. Ok. Esta semana é o que eu digo, nós não estamos prontos para esta semana. Este sábado vai ser. Acho que nunca me não me vou lembrar assim, espero me lembrar, porque isto só é bom para o nosso futebol. Claro. Mas eu não me lembro de nada assim. Eu por acaso gosto do rumo que a Liga está a começar a tomar. Ao contrário do que muita gente diz, eu por acaso não concordo com isso. De que estamos a focar demasiado na comunicação social e esquecemos um bocadinho do jogo. Por acaso gosto. Porque se nós formos a ver, por exemplo, uma Premier League, vocês já viram toda a narrativa que existe Sim, muita fora mídia. do jogo. Sim, é verdade. E é isso Só que que faz não- crescer a só Liga que também. A diferença, como tu abordas aqui, como é abordado em Inglaterra, que aqui é muito mais tóxico. Aqui Ok. é uma coisa. É assim. É a ok. latino, porque isto é aqui, na Espanha, por exemplo, o Chiringuito é uma coisa absurda. Com o programa Chiringuito com relação a estes tipos de jogos. Eu acho que Em não Itália seja. a coisa é a mesma. Eu acho que não é mais tóxico, eu acho que é simplesmente a mentalidade britânica é muito diferente da nossa. Nós levamos tudo para um sentido pejorativo. Os britânicos, os ingleses não são assim. Há muita brincadeira, eles são muito. Tu vês muitas coisas que dizem, a forma como abordam. Tu tens literalmente o Roy Keane, que é uma lenda do Manchester United, a criticar o Bruno Fernandes, que é se calhar o melhor jogador dos últimos 10 anos do clube. Ou seja, é diferente a forma como as coisas são. Percebes o que eu te quero dizer? Eu acho que isso aí é que difere muito. A mentalidade em si é tóxico cá, lá também é tóxico, mas a forma como as pessoas recebem a mensagem, acho que é muito diferente. Cá nós somos muito negativos e Sim. muito criteriosos e somos muito isto Gostamos de e ser aquilo, polémicos. insultuosos, gostamos de ser polémicos. Mas também Eles lá aquilo é que nos dá diferente. aquele... Sim, atenção, há bocado disse aquilo que não vimos isto, claro que nos últimos 10, 12 anos o Porto teve 2 jogos, até mais de 12 anos, teve 2 jogos na Luz para decidir o campeonato, não é? O que a Luz foi apagada e o gol do Herrera. Não, e até o do Zaidu, há pouco Zaidu. tempo. Ou seja, houve esses jogos todos. Isto Mas eu foi quando do digo... André também. Sim, mas esse foi mais perto do Mas fim do o- campeonato. Agora, eu quando o digo... do André Foi na no primeira Dragão, volta, acho e foi eu. no Dragão. Sim, é isso. Eu quando digo estes jogos assim para decidir campeonatos. Agora, Ok. que tiveste estes 3, Sim, quando, sim. Luz, quando foi o apagão, O do Herrera que dá o do Herrera e o do Zaidu. Zaidu.
Eu quando digo que não vemos isto ou que nunca vimos é porque estamos a falar de dois clubes rivais onde o estádio é literalmente a 5 km, se calhar nem tanto. Lá está, é o derby. E todo, é o ali derby, da é zona. o derby eterno de Lisboa. Isto não, lá está, muita gente fala sobre isto, não aconteceu tão cedo, nem se lembra, não sei há quanto. Eu acho que vi isso, mas acho que já não acontece há bastante tempo uma questão destas. Um jogo entre Benfica e Sporting que decide um É a campeonato. primeira vez que o Sporting pode ser campeão da Quantos Luz. anos é que Sim, o é Sporting isso. já não é bicampeão? Há 31. Há muito tempo. E o Benfica também já não é bicampeão há, Sim, mas há o 10 Benfica anos. foi Há- mais recentemente. Sim, há sim. uns Também pode ser um elo motivador do há Sporting. 11 né? anos, em 2014. Lá, consegui 2015. cumprir a promessa que Ruben Amorim lançou no início da época, com mote. Sim. Vamos ver. É o que eu te digo, isto pode cair nas mãos. Eu acho é que cair na mão na mão de outro é mérito dos jogadores. Achas? Acho. Por acaso acho que o Bruno Lage é mais treinador que o Eu dou ao Rui Bruno Lage o mérito da vitória no Dragão. O resto não acho que seja. Jorge. Eu acho que ele, para o Benfica, é o treinador ideal. Mais do que isso. Atenção, o Bruno Lage cumpriu. Mais do que isso, Quando não saíram acredito. aquelas chamadas e aquela Deu uma questão resposta. toda, o Bruno Lage disse: É eu vou muito capaz ajudem-me de que eu vou gerir- resolver isto. De gerir E o ele balneário, resolveu. gerir os Ele resolveu. adeptos. Bem, eu acredito que ele até possa ser benfiquista. Ele fez É benfiquista. início de É carreira benfiquista. lá. Portanto, Parece-me. isso também ajuda. É também uma figura mais mediática. O próprio Bruno Lage tem uma forma de se apresentar ao público muito mais aberta, mais se calhar, irreverente o- aos adeptos, a forma como até nos últimos minutos agora com o Estoril, a apontar para a bancada, sempre que o Benfica recuperava um lance ou cortava a bola e ele virava-se para trás e pedia o apoio. Tem esse lado. O Rui Borges não é tanto assim. Se calhar um pouco mais com Também essa pode coisa estar a dele. começar a ganhar terreno. nós A ganhar, a podemos dizer. ganhar. E também muito hate. Muito criticismo. Mas isto lá está, é o nosso país. É, não. Mas muito bem, vamos Nosso então futebol. seguir em frente. Depois aqui deste papo sobre o derby, vamos ao Conversa de Banco, segmento do Bola Parada. Até já. Estamos então de volta para o Conversa de Banco, segmento do Bola Parada. Esta semana, como estamos em pré-derby eterno, não vou dizer que já, porque ainda não é já, mas pode ser a decisão do campeonato. Temos aqui um Conversa de Banco destinado apenas e só a esse derby. Hoje é o João e o Afonso que trazem conteúdo para a mesa, por isso, colegas, não sei quem é que quer começar, mas força. Portanto, lá está. Vamos então pegar aqui no assunto do derby, que vai ser o assunto da semana e tem sido até agora. Portanto, vamos aproveitar também o hype do jogo. Portanto, o que é que eu trouxe? Como temos vindo também a ver muito nesta semana, existem sempre aquelas comparações entre, primeiramente, em tentar adivinhar qual é que será o 11. Neste tom de jogo vou também dizer qual é que eu acho que é o 11 de cada equipa. Mas a minha ideia qual é? É precisamente comparar jogadores por posição, ou seja, eu vou-vos dizendo, por exemplo, na baliza, quem é que eu acho que irá jogar e depois saber a vossa opinião relativamente a quem é que é o melhor jogador. Portanto, se calhar a melhor maneira de vocês perceberem é mesmo começando, não é? Portanto, na baliza, eu acho que irá ser Rui Silva e Trubin, porque têm sido jogadores mais utilizados na baliza até agora e são os guarda-redes titulares. Portanto, entre os dois, qual é que vocês acham que é melhor? Para mim, Trubin. Também vou em Turbino, sim. Pá, por acaso também vi muita gente a falar na internet, a fazer esta comparação, lá está, como eu vos estou a dizer, e surpreendentemente, porque também acho que é Trubin, vi muita gente a dizer que gostava mais do Rui Silva. O Rui Silva é um excelente guarda-redes também, mas acho que o Turbino ainda, pelo menos deu mais provas em. Pá, o O Trubin problema é do o que Rui eu Silva, digo. eu acho que o Rui Silva, o problema dele é mesmo pouco tempo que está cá. Pois. O Rui Silva, se estivesse cá já há 2-3 anos a defender, como defendeu meia época. E mesmo que, exato, nem era preciso ser o Sporting, era uma equipa assim mais pequena, mas não fez carreira cá. Então É as isso. pessoas não conhecem tanto Não o Rui conhecem Silva. tanto o Rui Silva. Conhecem- E nós próprios sofremos com isso, porque o Turbino, né? O pessoal fala muito mal do Turbino, mas. Sim. E eu não sei em que episódio é que foi que falei sobre isso aqui com vocês, que disse que as pessoas criticam muito o Turbino, mas esquecem-se quando o Turbino isto e aquilo, e este fim de semana, mais um penalti Penalti. defendido para o Turbino. Pá, eu sempre disse, eu acho que o Trubin, e eu até digo isso muitas vezes, e pá, eu sei que vocês não concordam, e se calhar até é um bocado polémico, mas é a minha opinião. Para mim, em momento de forma, o Trubin é o melhor guarda-redes da liga. Eu acho que o Trubin neste momento é melhor que o Diogo Costa. Neste momento, sim. Mas se for nos momentos de forma. Certo, se quem é o melhor guarda-redes? Diogo Costa. Neste momento, acho que é Trubin. Certo. Portanto, avançando, Eduardo Quaresma ou Tomás Araújo? Por acaso gosto desta comparação porque sinto que são jogadores
com algumas nuances ali parecidas. Forma. Mas tu estás a falar assim, em momento de forma ou Sim, neste na momento? atualidade, Neste momento, Imagina tu és treinador e amanhã vais montar um 11. e entre as duas. Quem é que tu metes? Mas Tomás como Araújo. os jogadores estão hoje em dia. Como estão agora? Tomás Eduardo Araújo. Quaresma. Eduardo Quaresma? Pá, o Tomás Araújo O anda, Bento. o Tomás Araújo anda a arrastar há 2 meses. Há 2 meses que se anda a arrastar o Tomás Araújo. Mas eu vou na mesma. E o Tomás Quaresma há Araújo. 2 meses que anda a jogar. Por acaso não concordo. Acho que o Tomás foi um jogador durante a época muito regular. Sim, mas estás a dizer neste momento. Sim, neste se, eu for, momento. se eu for pela época toda, o que eu digo, se me dissesses 11 da época, Tomás Araújo. Agora, Certo, mas não, neste momento, neste momento, Eduardo Quaresma. Eu continuo. Tomás Araújo- Eu por acaso também continuava a Há pôr quanto o tempo é que Tomás Araújo se anda a arrastar em campo e com o LeBron Lage não o tira? Muito. Ah pá, eu acho que ele é preponderante ali na ala direita. É, Tanto é sim. que se estivesse assim tão mal, Bá já tinha entrado. Eu acho que é só para comandar casmurrice. a Acho que o saída. Tomás Araújo diz-lhe que está bem e joga. Eu por acaso também diria Tomás Araújo. L defensivo, portanto, António Silva ou Diomande? Diomande. Diamante. Diomande também, por acaso também gosto mais de Diomande. Acho que o António Silva até tem vindo a subir um bocadinho mais. Pá, mas desde aquela perdida contra a Geórgia, eu acho que pá, a carreira Como dele existe ficou aí um ódio marcada de de uma maneira estimação. no E Celeste. deste ano com o Barcelona. Sim, É ele que entregava o Rafinha. sem dúvida. Do outro lado da defesa, a fazer então a dupla de centrais. E este, eu acho que todos é quase o mais difícil, pelo menos para mim. Gonçalo Inácio ou Otamendi. 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 Eu também digo Ainda é Otamendi, Otamendi, mas pá, é difícil porque o Gonçalo Inácio faz uma época interessante. E o Otamendi. Apesar de ter feito Certo. penalti este O fim de Otamendi semana. acho que é o Não foi o central. Gonçalo Inácio, foi o Santos Justo. Não, no Benfica. Ah, O no Otamendi Benfica, acho que é o sim. central com mais golos na Europa. Não É o quero com mais estar a dizer minutos. asneiras. É o com mais minutos. É o jogador com mais minutos na Europa. Marca muitos golos também esta época. Não quero estar a dizer asneiras, mas penso que E marca mais um este fim de semana. certo, é isso. Portanto, ala esquerda, Álvaro Carreras ou Maxi Araújo? Carreira. Carreiras, mas atenção, mas é uma época muito, Principalmente há muito, coisa de 2-3 meses para muito boa do Max Araújo. Interessante, Cresceu Max muito. Araújo. O Max Araújo cresceu muito com a cá. época. E acho que Mas como este ala, sistema, certo, óbvio que É eu estou a difícil, adaptar, é difícil porque jogam com estruturas exatamente, estou a diferentes. tentar adaptar as estruturas. Pá, mas o Maxi Araújo surpreendeu muito, não estava à espera, porque ele nem sequer, ele no Toluca não jogava a lateral esquerdo. Era ou ala, extremo. era Extremo, era jogava à Pá, frente. encaixou muito bem ali e até acho que é um jogador que tem ali algumas características interessantes para jogar a lateral esquerdo mesmo. Sim, e está cada Que é vez melhor. aguerrido, é muito forte, é quase como Carreiras. Eu Eu acho fiz que esta- este protótipo de lateral esquerdo começa a aparecer mais, que é lateral esquerdo, pronto, lateral em si. Que acho que é preferível às vezes um lateral mais ofensivo, mais forte no ataque do que propriamente a defender. Eu por acaso fiz esse, desculpa estar a interromper, mas fiz esse exercício este fim de semana a ver o jogo do Sporting com o meu irmão, que é Maxi Araújo ou Acunha. São jogadores parecidos até. Parecidos. Pé esquerdo. mas o Acunha, O Acunha ainda defendia mais. O Maxi é muito bom defensivamente. Muito bom O defensivamente. Acunha tinha uma coisa muito Eu acho que o boa, Acunha era melhor ofensivamente. meter o Acunha em qualquer posição. Ele O fazia Acunha, muito eu continuo, eu acho que é o Acunha. O É Acunha melhor, jogava é com uma melhor. raça. É bem. melhor. E jogava em qualquer lado. O Acunha era um excelente era jogador. trinco, era 8, Mas era percebem, ala, mas era percebem a extremo. comparação que eu quero Sim. fazer? São jogadores parecidos, Sim, sim. baixinhos, Baixinho. muito raçudos, aquele pé esquerdo. Sim, Muito interessante, é fixe. sim, é. Lembraste de uma O situação Acunha está interessante. onde? Está no River. Olha, Creio boa que pergunta, sim. não faço Está no ideia. River. Perdi o resto do Acunha desde Depois que do ele saiu Sevilha. para o Sevilha. Sim, Sim, foi- Sevilha foi- foi este ano para o River Plate, acho eu. Portanto, avançando para o meio campo, Florentino ou Yulman? Yulman. Yulman. Acho que aqui Yulman e Se Yulman bem que provavelmente o melhor Florentino- médio da liga. Sim. Sim, sim. Só que se bem que o Florentino tem feito, quer dizer, o melhor médio da liga, Eu acho. vamos ver. Ah, Eu acho. É o melhor Florentino- médio da liga. Também acho. Não é Coxo? Não. Não é Orsnes? Continuo a achar que é Osnes eu acho que é o Yulman. mais próximo até. Pronto, e o próximo é mesmo Oceans. Ou eu aqui meteria Debast, porque acho que é Debast que vai jogar. Acho que Eu vai acho que vai ser, ser Yulman e Debast, não? eu acho que vai ser Yulman e Morita. Morita? Acho que este jogo vai voltar a uma certa base. É? Sim. Eu até desculpa interromper, mas depois eu até acho que a grande chave deste jogo é perceber quem é que vai jogar na ala direita do Sporting. Porque o Sporting Acho tem. que o Sporting vai manter o 11, vai jogar com o Geni. Mas quem é que defende? É que é Carreiras e Acturcolo. Deixa Percebes? o Quaresma cá atrás, não é? Mas Tens é, a linha de 3. mas é que o Carreiras ataca muito e eu não estou a ver o Jenny Catama atrás do Carreiras. Mas Mas também vai já jogar o estamos Mateus Reis, habituados acho a que um é. Eduardo Quaresma muito raçudo e muito forte ali na ala. Atenção que o Mateus Reis faz grandes jogos contra o Di Maria. Faz muitas vezes bons jogos E é com o um Di Maria. ala
bastante defensivo. Mas eu acho que ele vai meter o Max Araújo, porque o Max Araújo dá mais valias ofensivas e defende bem, e é um jogador que gosta de andar ali a picar. E eu acho que ele vai com o Fresneda. Eu acho que ele vai, a surpresa do derby vai ser o Eu acho Fresneda. que o 11 vai ser igual ao do Gil, só que eu acho que o Gil teve o Morita e o Ullmann, certo? Mas eu acho Não, o que Morita é da Bast. Morita e Debast, pronto, eu acho que vai ser Ullmann e Debast. Ok, mas continua as Mas comparações, pronto, desculpa. podemos abrir esse precedente: Morita, Debast e Oshens. Um dos três. Neste momento, Ausnes. Eu também. Mas eu gosto muito do Morita. E acho que o Morita é um Eu, por acaso, se jogador... fosse a fazer o top 3, meti Oshens, Debast e Morita. Eu acho que o Debast neste momento, aliás, Neste momento. surpreendeu muito. Sim, mas neste o momento. Debast. Mas o Morita é um jogador... Sim, mas, Morita em forma... Cuidado com o Morita. mas acho que o Forma Debast dá ali como leu coisas o muito jogo. interessantes também. Tem aquele pé direito para bolas paradas, cuidado. Mas ainda tem que... Eu acho que o problema do Debast ainda tem que crescer um bocadinho na posição. O Debast faz muitos passos verticais. Não é um jogador que inventa muito na forma como varia o jogo. Acho que isso depois... O Morita é um cérebro autêntico. Anda ali em todo o lado, sempre a aparecer em espaços vazios. Pá, o Morita é um caso de estudo, porque também nós perdemos, não vimos esse Morita, percebes? Pois. Nós não vimos esse Morita assim, é diferente. Pelo menos quando digo que não vimos esse Morita é nos últimos tempos, Mas percebes? acho que No este momento jogo vai ter atual. Morita e Ullmann no meio. Acho que ele vai voltar. Acho que vai voltar à base. Depois mais à frente. Se tiverem os dois. Certo? Pá, eu por acaso acho que vai ser o Debast. Mas mais à frente, Coxo e Pote. No momento, Ah, está no momento Coxo, mas o Mas Pote o Pote- teve a época Coxo, toda. mas no geral, vocês acham. Não, no Pote? geral eu ponho um Pote. Se for olhar desde sempre, Desde que está no. Sim, pode. Mas o Cox neste momento. Pá, eu acho é um que jogador- mesmo desde sempre já começa a ser discutível. Ou seja, o Pote, na primeira, acho que era a primeira época no Sporting, é o melhor marcador. Estamos a falar de um jogador o furtivo. Pote é um Era um jogador médio. zaço. No Pá, mas Famalicão. eu gosto muito do Cox, acho que este ano está a fazer uma época muito interessante. Mas pensa numa questão, Possivelmente o melhor jogador do Benfica. de Ah, consistência, se formos olhar ao momento atual, é Coxo, É Coxo, porque o sem Pote também teve Teve uma lesionado, época voltou agora há 2, e tu notas claramente que o Pote está em baixo de forma, está a recuperar a forma. Mas se tu olhares em termos de consistência de carreira e até consistência de Primeira Liga, o Pote é um jogador que, se tu fores ver os números, tem números absurdos todos os anos. Exato. É sempre passado acima, também faz uma grande sempre, época. É um jogador a ser muito é preponderante. sempre acima dos 10 gols de assistências, todos os anos. E se não for para cima dos 15 gols de assistências todos os anos, é perto disso. Muito forte. É um jogador de outro nível. Também lá está, tem uma importância diferente no Sporting. Se calhar o Cox nunca teve no Benfica e está-te agora. Percebes o que eu quero dizer? Se calhar mais por aí. Pá, mas lá está, neste momento, Cox. Sim, neste no momento. geral, Neste momento também ponho o Cox. Pote, mas pá, gosto muito de Cox também. Acho Sim, que é um sim, jogador sim. que tem crescendo muito e opá, é muito forte. E ele ali no Benfica tem encaixado. Lá está, a jogar na posição dele, ali se calhar um bocadinho mais à frente, mas também gosto quando ele vem mais atrás. Até já ouvimos a jogar, quase a assumir como terceiro central a sair a jogar. Sim. Portanto, acho que foi um Muitas jogador vezes, que muitas mostrou vezes. polivalente esta época. Portanto, no trio de ataque, Aktürkoğlu ou Trincão. 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 Também diria Trincão. Mas por bem que, naturalmente, Pensei com que o ia dizer Trincão. Di Maria. Não, é assim, eu aqui vou depois comparar o Di Maria com o Geni, por causa. O Geni também joga ali na ala. Mas voltando ao Aktürkoğlu e o Trincão, eu também acho que o Trincão é melhor. Neste momento está melhor. É um jogador que também está a fazer uma época muito interessante. Acho que surpreendeu também pela sua consistência, porque é um jogador que tinha essa dificuldade em encontrar a consistência no seu jogo. Mas Aktürkoğlu também foi um jogador que começa muito bem, depois cai um bocadinho e agora volta. Quando depois também Desde que marcou rende a posição a Um gol da Vila do Conde, desde que marcou ao Rio Ave, sim. Quando apareceu. rende a posição a Sheldrup volta muito forte e tem sido muito importante para a equipa do Benfica. Mas sim, Trincão. Acho que foi muito importante para a carreira do Trincão esta época de lesionados. Porque o Trincão teve que assumir um destaque que nunca assumiu e correspondeu. quase que uma preponderância da equipa. Sim, chegou ali um ponto em que tinha que ser Chegou o a ser o Trincão. abono de família. É isso. Por isso eu acho que foi muito importante para o Trincão isso. Depois do outro lado, Geni, como eu disse, e Di Maria, eu acho que eu pelo menos digo Di Maria. Di Maria. Sim, não há... Geni nestes jogos contra o Benfica, ele gosta bem de fazer. Vocês preferem o Geni ao Kenda? Não. Kenda. Eu não Opa, consigo. É difícil. O Kenda O Kenda é um o tratado. Kenda é um jogador zaço. Pá, gosto muito do Kenda, só que
É muito novo, mas o Geni é Neste tipo um... de jogos, muda o contexto. Neste tipo de jogos, quem é que tu jogas? Tu, sendo treinador de Sporting, quem é que colocavas? Kenda ou o Geni? Eu, Acho que eu, depende se calhar, muito. eu punha o Geni, acabava por o Geni por ser um jogador mais maturo. Mais maduro. Aqui também. Eu não sei, eu acho que, imagina, eu também, eu simplesmente escolhi o Geni Catamo, porque depois se olhas para o banco do Sporting não tens ninguém para chegar e mexer com o Eu jogo. tenho a sensação que o Kenda foi quase obrigatoriamente encostado para o Sporting depois poder lançar alguém. Pois O é Sporting isso. não tem ninguém para lançar. É isso. Tem que ser o Arder, mas o Arder não é um jogador para mexer com o jogo, é um jogador para incomodar É e isso. tal, para ter oportunidades, mas para mexer com o jogo tem que ser o Kenda. Exatamente. Eu também não jogava porque acho que o Kenda ia assumir muita. Não sei se ia assumir nervosismo, mas podia. Pá, mas o Kenda é um jogador. Mas o Kenda para entrar do banco também, lá está. Lá está, mas é isso. Mas se tu só olhares Para por aí, por mexer. exemplo, Geni ou Kenda, o Geni nunca vai entrar do banco e mexer. Certo. Ou vai mexer muito menos do que mexeria o Kenda. Entendes? Certo. Por isso é que gosto muito do Kenda. Mas pronto, continua. Sim, eu também. É assim, eu a escolher neste momento para o derby escolheria o Geni. Sim, eu acho que também o Geni vai jogar. Quer dizer, como Mas- estamos a falar em estruturas diferentes, Certo. em estruturas Pode diferentes, haver eu alguma acho... alteração de sistema, não acredito, mas. Ah, não. Eu Será acho que ele vai que... comer outra vez um 4-4-2? 4-3-3. Bem, eu acho que o 11 vai ser... Quando o Sporting vence o Benfica, É 4-3-3. é Trincão, Geni, Kenda e Gaqueiras. Não havia Pote. Sim. O Pote agora voltando, ele vai jogar... O Pote está a ser titular há 2-3 jogos porque eu acho que ele está a preparar para o derby. Achas? Acho que sim. Senão não valeria a pena. Não valia a pena jogar. Certo. Também Se eu no acho que final se eu fosse treinador do O Nuno Sporting, Desculpa lá, mas o Nuno Santos não sei não sei a época toda, não... nem a final da tarde. Ruptura, acho eu, de ligamentos. O Pote não... Se eu acho que ele devia pôr o Pote a jogar, se eu fosse treinador do Sporting punha o Pote a jogar, não punha o Pote a jogar. Porque tu não vês claramente que o Pote... Agora, o problema do Pote é que é um craque. E de um momento para o outro, um passe, uma ruptura. E depois é a forma como se liga ao jogo entre linhas. O Pote é muito bom jogador. É aquela coisa. Às vezes, se calhar, pode com bola não ser bom ou não estar tão bem, mas sem bola, a forma como ajuda ao jogo e lê o jogo. Não tem o que ainda não vai dar isso. O Geni também não. Mas pronto. E o último é Pavlo Dias Guioquez, não é? Opa, a última é se calhar mais fácil, mas ao mesmo tempo um bocadinho injusto. É injusto porque o Pavlo Dias é um excelente jogador. Está a fazer uma grande época. Muito castigado o Pavlo Dias esta época. As pessoas não têm mesmo muito... Eu, por acaso, sempre disse que achava que era um ponta-lança muito forte. É bom Cheguei jogador. a dizer, É muito bom jogador. que achava que Amdoni era o melhor ponta-lança do Benfica. Pá, acabei por mudar de ideias. Mas sempre achei que o Pavlidis contribuía muito para o jogo do nem vai Benfica. ficar no Benfica. Pavlo Dias. Não, O Amdoni. Eu acho que o Benfica é quase obrigatório. E Belotti Ficar é com capaz o de ficar. Amdoni. Acho que o Não Amdoni sei. é muito bom entrar do banco e a dada altura, lá está. Eu achava mesmo que seria até o melhor avançado do Benfica. Mas neste momento, acho que Pavlidis está muito forte, como tu dizes, e bem, é castigado. É um muito bom jogador. É muito sim. castigado no início da época, depois começa a aparecer os golos e é como diz o Cristiano, foi o catch-up, começaram a vir os golos Noites e europeias. nunca amigo. mais parou. Noites europeias e Pavlo Aquela Dias trica ao Barça. abriu a lata. Mas pronto. Afonso. A ponta da lança tem que ser o que eu quero. Não? Sim. Não há, Nem há discussão. não há aqui. discussão possível. Bem, eu trouxe aqui, já que estamos aqui, outra vez vamos continuar a falar do derby. Trouxe aqui, relembrei-me assim, como este jogo vai ter uma importância extraordinária, relembrar aqui aquilo que foi a mudança de Jorge Jesus para os Leões de Lisboa, e vou trazer, quero ver assim, relembrar aqui um bocadinho a memória dos meus colegas, naquele que foi o jogo na Luz, da vitória do Sporting por 3-0, naquela que foi o regresso de Jorge Jesus ao estádio da Luz. Vamos lá ver se eles se relembram aqui. Queres começar por que equipa? Vamos jogar pela equipa da casa, que acho que é Benfica, dar preferência à casa. O Benfica jogou num 4-4-2 4-4-2. e vamos ver. Pá, na baliza, isso é 2015, 2016, né? Exatamente. Ederson. Não. O Ederson só se estreia na É depois? baliza no jogo da segunda volta. Pois, eu tenho essa ideia. Não é o Ederson, é o Júlio César. É o Júlio Também. César. Eu estava aqui nesse pensamento, mas não tinha a É o certeza. Júlio César. Centrais. Centrais. O Luizão. Sim. Jardel, possivelmente. E o Jardel. Luizão Jardel. André Almeida. Lateral direito? Lateral Não. direito. Não? Não era. É lateral esquerdo? Era o Maxi. Não. Já Max tinha saído para o Porto. já tinha sido para o Porto.
Lateral direito. Lateral direito do Benfica. Eu não sei, não, eu ia dizer as neiras. Por momentos ia dizer Olá John, mas acho que Não. Ele era extremo. era extremo, sim, mas ele às vezes assim, chegou a jogar a lateral, não? Teve um tempinho no Benfica. Este é português. Lateral direito. Silvio, Silvio. Aí é pá. Não diria. lateral Silvio. esquerdo. Lateral esquerdo. Era o Grimaldo, não? Não. Mas ele vem essa época, não é? O Benfica. O Grimaldo deste ano já está no Benfica, já. Era suplente. Não era o Grimaldo. O lateral esquerdo dessa equipa do Benfica. Siqueira acho que já tinha saído. Já. Lateral esquerdo. Difícil. Mesmo. Ou é fácil? É fácil. É fácil. Não sei. Qual é? Pedimos desculpa, mas tivemos aqui um momento muito engraçado em estúdio. A nossa produção adormeceu. O nosso produtor adormeceu a meio. Como é que é possível? É demais. Não há câmaras quando tivermos Pá, uma câmara aqui no imaginem o estúdio. que Mas é estar a tentar adivinhar quem foi o lateral esquerdo do Benfica na época 15. E estamos a ouvir um ao fundo. Nosso produtor foi abaixo, desligou a ficha. Nosso produtor desligou a ficha. Desligou a ficha. Quem é o lateral esquerdo do Benfica? Opa, dá aí uma pista. Nota. Oh, Eliseu. O Eliseu. 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 O André Almeida jogou a médio centro. Olha, então tinha sido André Almeida. Feiza, o Feiza não está aí? Também ia dizer Feiza. Não. Mas a Feiza estava no banco, acho eu, não? Samaris? Samaris. Samaris. Depois, quem são os dois alas? Falta outro médio. André Não, é Almeida. 4-4-2. Mas André Almeida, Samaris. São 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Sálvio, Gaetan. Gaeta de um lado, Manuel Salve do outro. Um jogador que saiu a meio da época este ano. E este ano? Neste. E depois foi para o Sporting. Não, Mais não, tarde. não. Não, o Markovic é 2014. Markovic acho. é mais cedo. Markovic é de 13-14. 13-14. Pois. Ala direito. Saiu a meio da época. É porque estava a jogar muito. Ou não? Está bem, jogava era titular do Benfica. Ala Mas direito. saiu. Saiu porque era bom. Só porque era uma promessa. Uma promessa. Era uma promessa. E foi para atualmente um big europeu, um grande europeu. Ala direito. Quem é o 16? Ala, mas ele não é ala, é avançado. Rodrigo. Não, o Rodrigo já tinha sido. O Rodrigo já tinha saído. Não sei o que é que me lembrei do Rodrigo. Português. Português. Estamos a dar uma Já branca. tem pai 4 títulos no Benfica, campeão nacional. Voltou, já chegou a voltar. Teve cá agora com o Roger Schmidt. Não jogou muito. Epá. É fácil, não é? mano? Olha, Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Exato. E depois a dupla de avançados. Oscar Taquara Cardoso. Cardoso. O Lima. Não. O Lima não estava? Rui Vitória. Estamos a falar Benfica, Rui Vitória. Mitroglou Sim. Não. e Jonas. Jonas. Mas não foi Não foi o Mitroglou? Então foi o Jonas. E Diego Cardoso ainda estava aí por acaso. Ei, Não, o Cardoso é para em 14. Então é um ano antes. É o ano anterior, acho. Há 2 anos antes. 2 ou 3 anos antes. Jonas. O Lima não estava aí. Não, mas também não. Jonas. Está o Jonas, Mitroglou não era. E o outro? Quem é que eram os 3 avançados do Benfica? Está-me a escapar. Jonas, Mitroglou. Seferovic é mais tarde. É mais tarde. Mais tarde. é. Jonas e. Pô, não sabem. Tenho que saber. Eu também tinha ideia que era o Mitroglou. Mas é um flopzão, não? Não é flop. Sempre cumpriu. Cumpriu sempre no Benfica. Cumpriu. É o Jiménez. Jiménez. Raul Jiménez. Jonas e Jiménez. Bom 11 do Benfica. Pronto. E o 11... Peço perdão. Do Sporting. 4-4-2 também. Rui Patrício. Patrício na baliza. Centrais. Já havia Coates. Já havia. Já havia. Mas não era Mas ele. não era ele. Não jogou Coates. Não, o Sporting até nem fez as substituições todas. Paulo já. Oliveira, não? Paulo Oliveira. E o outro. Este era bom. Nabissar. Não. Nabissar é antes. Já. Aí, como é que se chama aquele brasileiro que depois
depois foi para a Lazio. Maurício, Não. Não era ele. Ilori, Ruben Semedo. Por É para acaso, dizer? pensava que Não, era não. o Eu acho que não vou mesmo, chegar tu lá. disseste. Diz-me, dá uma pista. É brasileiro. É brasileiro. E era bom? Ou está a Ainda ser joga, irónico? cara. Ainda estava- Está no Ferrão. Mas estás a ser irónico? De quê? Era bom, É ironicamente. engraçado. Era jeitoso. Brasileiro, central. Central. Alto, carecão. Ah, Naldo. É o Naldo. Já nem me lembro. Depois, lateral Era esquerdo. jeitoso. Lateral esquerdo, Jefferson. Jefferson. E a lateral direito? Lateral direito, Cédric? Skeloto. Não era o Cédric Seiel. Cédric já não está lá. Cédric é tempo Marcos. Cédric Soares. Cédric já não está lá. Treinador do Sporting. Ex-treinador do Sporting. João Pereira? João Pereira. Vê lá, o João Pereira foi treinado pelo Jorge Jesus. É. Meio campo, William Carvalho, William. Adriano Adriano. e João Mário. João Mário. E há Depois o Gelson Martins. Não. Não, o Gelson nessa altura acho que ainda ainda era. não assumia. Depois, era Brian. depois foi Brian Ruiz, Brian Theo Ruiz. Gutierrez e Slimani. Slimani. Exatamente. O 11 do 03. Brian Ruiz era um tratado. E o Naldo. Theo Gutierrez dessa época faz uma época, é o One It Wonder, mas o Theo Gutierrez, Brian Ruiz e Theo Gutierrez. Naldo e Paulo Oliveira. Se fosse hoje em dia, coitadinhos. Sim. O Paulo Oliveira tem controle alguma Na coisa altura, que no, esteve ali no Braga. Sport. Sim, mas no Sporting, no Paulo Oliveira jogava. Sim. Jogava muitas vezes. Depois faz carreira em Espanha. No Eibar. Eibar. Depois volta para o Braga, logo. Não, teve Não. no Vitória. Não. Não, ele vai do Vitória para o Sporting. Vai do Vitória. Ele faz um tempo no Eibar. Acho que vai a outra equipa qualquer visita lá em Espanha. Mas faz carreira lá. Teve para aí 7 anos. Sim, sim. Paulo Oliveira? Sim, sim, Não sim. tinha essa percepção. Central competente, vá. Sim. Hoje em dia Competente. também Muita é competente. longevidade também. Sim. Bem, foram então estes dois conversas de banco desta semana, referentes ao Derby de Lisboa, depois daqui de um momento super caricato, que ainda estamos a tentar digerir. Vamos Era voltar porque me estava para... a ser interessante. Pois, eu ia dizer isso, mas não queria dizer nada. Mas vamos voltar ao episódio até já. Estamos então de volta para o restante episódio. Depois de abordarmos numa primeira parte o Derby de Lisboa, vamos agora falar um bocadinho sobre o Derby da Invicta. Derby esse que, querendo ou não querendo, e até nem se esperava, chega numa altura onde tanto Boa Vista como o Futebol Clube do Porto precisam de pontos. O Boa Vista na luta pela manutenção, o Porto na luta pelo terceiro lugar da Liga Portuguesa. Colegas, um fim de semana onde estas duas equipas tiveram desfechos até parecidos, porque resolvem os seus jogos numa fase tardia. O Boa Vista é muito mais tardia que o Porto. E em reviravoltas também. E em reviravoltas, é verdade. Um Porto, novamente, muito abaixo daquilo que pode apresentar. E isso são boas notícias para o Boa Vista, principalmente, porque vai receber o Porto numa fase difícil, mas a realidade é que volta às vitórias. Samu também voltou aos golos. O Boa Vista, por outro lado, foi a Vila das Aves nesse jogo, nesse duelo, a finalíssima para o Boa Vista. Para o Aves, não bem uma final, mais uma meia-final. Para o Boa Vista, uma finalíssima, onde a equipa de Stuart Baxter conseguiu vencer graças a um golo de Diaby. Este Boa Vista não desiste, e isso é impressionante. Nós, enquanto adeptos de futebol, já trouxemos o Boa Vista várias vezes aqui para a mesa do Bola Parada, e a realidade é que, quanto mais falarmos, e nós temos ainda na mesa essa questão da camisola do Bozenic, Isso vai-se arranjar. da camisola do Bozenic, caso o Boa Vista se mantenha na primeira divisão. Temos que arranjar essa camisola para o nosso estúdio, mas a realidade é que é um jogo onde, provavelmente, e eu estava a ver o jogo, já não esperaria que o Boa Vista fosse atrás daquele resultado e acabou por aparecer. Como é que viram esse jogo e como adeptos, e até como Boa Vista, que acho que todos nós como adeptos do futebol português gostamos todos um bocadinho do Boa Vista. Pá, eu de casa, lá está, o Afonso esteve lá presente, se calhar terá uma ideia diferente de nós, Não se nota assim pela voz. mas pá, eu de casa dá uma sensação que o Boa Vista na segunda parte consegue ser mais forte. Há o golo do Aves que surge ali de um livre. Pronto, E se justo calhar- também que se diga. Porque o Aves também fez para Sim, marcar. o Aves Fez, joga bem, fez, mas fez. acho que a segunda parte, principalmente o Boa Vista, entra se calhar a querer jogar mais, a querer continuar Quis a ter mais, um jogo, o Boa Vista quis mais. certo. Continua a ser um jogo muito repartido e acho que era de esperar isso mesmo. Se calhar um bocadinho mais aberto na segunda parte, porque naturalmente que as equipas quereriam a vitória, o empate se calhar não interessaria assim muito. Acho que o Boa Vista, após sofrer, e lá está a sensação que me dá em casa,
é que o gol de Seba parece que é Caí do céu. um reset àquilo que é o Boa Vista. O Boa Vista de um momento para o outro começa a atropelar completamente o É o acreditar. É o acreditar, eu acho. É o Abascal a rematar de costas para a baliza a mandar ao poste. É o Boa Vista a atacar, parecer uns malucos. Muito mais oportunidades. Certo. E Eu acho que é o gol acreditar. acaba por surgir. Porque o próprio gol do Seba Pérez é um gol que cai assim um bocado. Ele recebe a É bola, momentos de inspiração. ele recebe a bola 2 toques e chuta e a bola entra. Do capitão, traz esse. Eu acho que é o acreditar. Porque tu também num jogo destes, com tantos adeptos nas costas, sofres aquele gol ali 60 minutos, 55. Foi 63, 73 o do 73 Aves, minutos. 68, 67. Sofres aquele gol aos 63. Passado 5 minutos. Como é que tu te sentes em campo? Pensa, tu és um jogador do Boa Vista que nas últimas 3 jornadas, 4 jornadas, ganhaste ao Rio Ave, ganhaste fora a um concorrente direto, jogaste contra um Sporting onde foi um show de Vítor Gyökeres, mas numa primeira parte até competitivo. interessante. Tens ainda essa... Estamos a falar de um Boa Vista que, atenção, há 2, 3 meses ninguém Dávamos como morto do Boa Vista. dava como vivo este Boa Vista. O Boa Vista tinha 15 pontos. Mas Mas também aquela- falamos aqui, se há equipa capaz de operar um milagre É o Boa deste, Vista. é o Boa Vista. Boa E há Vista, muito essa questão que eu agora estou... Eu não sei como é que isto vai terminar. Sem querer desmerecer nenhum clube, e eu gostaria que o Boa Vista ficasse na primeira. Claro. Porque é um clube histórico. O Farense também o é. Sim. Mas eu sou da cidade invicta, eu sou do Porto, nascido e criado aqui. Gostava que o Boa Vista ficasse na primeira liga. Claro. Se o Boa Vista for a playoff, há muito essa questão de a equipa que sobe, a equipa que costuma... A que sobe, neste caso, a equipa que vem da segunda liga, a equipa que Costuma vir com mais força. costuma subir. Mas eu acho que estamos a falar de um clube diferente. Acho que estamos a falar Concordo. de uma história diferente, de uma história principalmente de superação. E até se vê na forma como os adeptos festejam. Acho espetacular o que fez a... Eu não tenho informações, não sei como é que ocorreu, mas tenho a certeza que grande maioria dos jogos, ou na grande maioria das equipas que levassem aquele montante de adeptos, não deixariam aquela entrada para campo como deixaram neste jogo do Boa Vista. Acho que ali se notou claramente que os adeptos do Boa Vista foram, e que se percebia que ninguém estava ali para criar frete, as pessoas só queriam apoiar o clube. E a polícia até abriu muito espaço para as pessoas estarem cá em baixo, encostados. Eu já fui à Vila das Aves. Houve um ou outro que chegou a levar. Da Sim, mas polícia, isso acho que faz um pouco parte, porque aposto há muita gente que se estica e que Não, tenta... no momento em que há o golo e saltam, há um que ele chegou ou a... outro que a polícia deu. Houve um polícia que deu, que chegou a dar num adepto ao outro. Mas de resto a polícia percebeu O momento, é isso. e o momento, e o capo do Boa Vista, até, dos Panteras Negras, até foi para trás da polícia dizer com o megafone para voltarem todos para a bancada. E nota-se que se percebeu o momento. Pá, no geral, acho que foi todo um momento muito, muito bonito. Mesmo aquela situação de Salvador Agra. Eu acho isso espetacular. 100 jogos de xadrez ao peito, com uma vitória importantíssima. Acho piada o facto de ele saber as músicas da Claque e ir cantá-las Lá há muito tempo. com os adeptos. Portanto, para quem gosta de futebol, mesmo não tendo qualquer tipo de relação com o Boa Vista, acho que qualquer pessoa via isto e ficava deliciado, porque estamos a falar de um clube que não é um clube qualquer, é um clube histórico, um campeão clube de Portugal. grande em Portugal, e é quase o slogan do Boa Vista nos últimos anos, é o Boa Vista resiste, e vamos ver se o Boa Vista vai a resistir, mas deu um passo muito importante para conseguir de facto resistir mais. Só o facto de ter conseguido garantir o confronto direto para com o Aves e para com o Só Farense, depende dele neste momento, só depende pelo dele. menos para garantir o playoff. E atenção que tem calendários complicados. O Aves agora vai jogar ao Estrela, que é um jogo onde o Estrela tem que vencer para garantir a manutenção. Acho mais uma oportunidade para o Aves poder, porque o Estrela está ali. Mas o Estrela a jogar em casa também Não acho vai que é um... vacilar. O Estrela vai garantir a manutenção. Eu acho que o Estrela a jogar em casa não me parece. O Aves é uma equipa muito fraca. Eu acho que nós falamos durante muito tempo do quão fraco era o Boa Vista a jogar a bola. Por causa também muito daquilo que era o plantel, as opções. Mas o Aves é uma equipa... Mas o eu não Aves, em consigo... contrapartida, tem muitas opções. É isso, mas eu não consigo me lembrar... O miúdo que entrou ontem para o meio campo, que jogava no Canelas, é muito jeitoso. O Gustavo. Eu acho que o Aves... Eu sou sincero, naquele da equipa do Aves... Acho que há um jogador diferenciador que é o Tunde.
o extremo direito. Muito O rápido. Tunda é muito bom jogador. O Mercado também é interessante. Mas O de lateral resto, direito é engraçado. o Fernando Fonseca Não é um acho piada jogador, nenhuma. é um jogador badalado da Primeira Liga. O Lucas Piazon já teve melhores Não, dias. mas o Piazon não... Acho que ali não há o Nené como referência, que acaba por fazer um grande gol de cabeça. O Adara lá Santos. Agora, eu acho que é o Tunda. Eu O Tunda é que que... meteu água, se não me engano, no segundo golo que faz ali, que falha ali no Diaby. Eu acho que também é Bozenic que serve o Diaby, não é? É. Acho que ali também é um bom... A jogada é passe muito bem do Bozenic. conseguida. É se calhar das melhores jogadas que eu lembro do Luís a construir esta época. Ou dos últimos momentos, Mas um jogo fraco de Bozenic. das últimas semanas. Não podes pedir muito. É. O Boa Vista, só o Boa Vista estar em campo, acho que já é uma vitória para o Boa Vista. Eu até digo, só o facto de Bozenic entrar em campo com a camisola do Boa Vista vestida Já é muito. já dá valor ao Mas tem que fazer isso, tem contrato. certo, Sim, mas ele podia não dizer mesmo ao treinador que não queria jogar mais. É legítimo. Levava com processo em cima, não é? Tem contrato, tem que jogar. sim, mas Não sei se é bem assim. Então, porque não há razões que saibamos e que tenham ido para a Liga, o Boa Vista não deve salários a ninguém. não, Portanto, mas o foi jogador não a, pode- foi a Sim, forma mas como o uma Boa Vista questão- lidou com o sim, negócio. mas isso- Uma mas questão isso- ética, não é? Sim, mas isso não é. Neste caso nem foi o Boa Vista, foi o Fari, não é? Mas Não há isso, o que se passou em relação ao negócio do Bozenic foi uma estupidez por parte da direção do Boa Vista, porque temos que pedir, quando faz uma proposta, claro, tu as fazes uma pessoas- proposta de 3 milhões pessoas de sabem, euros ou de dólares, sim. não é? Tens de ser explícito. A proposta Não- chegou em dólares, eles achavam que era em euros. Sim, não foi o Fari, Coisas a direção não do há Boa Vista foi. não é? Mas em relação, eu queria falar um bocadinho em relação ao jogo. Quero dizer que, como podem ver na minha voz, eu fui ver o jogo. Pronto. Estava um ambiente extraordinário, tanto também como os adeptos do Aves, porque os adeptos do Aves também apoiaram o jogo durante o jogo, até o gol do Boa Vista, pronto, depois saíram do jogo. Mas estiveram lá a apoiar, isto era um bom número. O Aves, São adeptos da Vila das Aves. Eles aceitaram. Pessoas dali. Eles aceitaram a coligação. A Opa, partir do momento em que eles aceitaram a coligação. O Clube Desportivo de Aves não existe no futebol. Quem está ali a tomar conta do futebol na Vila das Aves é o ABS. Portanto, as pessoas vão ver o ABS, não é? E são adeptos da ABS, do Aves, porque aquilo que nós também falamos, chamamos de o Aves, não é? Sim, Não é o sim. Clube Desportivo das Aves, certo, mas voltando àquilo que um bocadinho foi o jogo. No meu ponto de vista, eu acho que o Aves entrou bem, apesar de não ter causado perigo. a primeira Houve ali parte um lance é de superior. Vacli que teve muito bem, mas não houve, de resto, não houve assim grandes nuances. Mas o Aves, sem dúvida, que teve bastante bola. Na segunda parte, o Boa Vista também não queria nada com aquilo, parecia que não queria nada com aquilo. Entrou, tinha um bocadinho, teve efetivamente um pouco mais de bola, A querer começar. mas não saía dali de nada. O Seba Pérez, até para mim, foi o melhor jogador em campo do Boa Vista, mas não havia ali nada palpável, não havia um ataque do Boa Vista. É um jogo difícil não também. não vi nada disso. Sentia-se na bancada, as pessoas estavam com medo. Pairava o medo no ar, o medo daquilo que iria ser, e quando há o gol do AVS, isso notou-se, as pessoas conformaram-se. Eu vi pessoas, eu estava em frente a uma figura histórica que é o Boa Vista, que é o Valdemar. Para quem não conhece, é uma pessoa que ajuda muito o Boa Vista, um senhor de muita idade já. O Sr. Valdemar, depois do gol do Boa Vista, estava a chorar, para terem noção daquilo que é Boa Vista do Aves. do Boa Vista. É no 2-1? Não, o primeiro, o gol do Aves. O gol do Aves. Gol do Aves. O Sr. Valdemar estava a chorar, e porque estas pessoas sabem que se o Boa Vista descer de divisão, nunca mais vão ver o clube na primeira, não é? Possivelmente. Não sabemos onde é que o Boa Vista vai parar, e a situação económica do clube não nos permite saber aquilo que irá acontecer ao clube. Depois surgiu o golo, surge do nada, como disseram, um grande golo do Seba Pérez, e a partir do golo Cresceu muito do o Boa Boa Vista, o Boa Vista cresceu, e o Cresceu. Aves sentiu o golo de uma maneira que não permitiu estar mais no jogo. Há antes situação em que até o Vaclik defende um remate do Nené que faz matava mais o jogo. impressionante. Impressionante. Verdade. E depois, hoje, há o lance lá do Abascal que manda a bola oposta assim sem ver. Costas, é? E depois há o gol do Diaby que meteu agentes do Bessa mesmo no céu. Foi uma coisa Quantos absurda. adeptos é que hoje Estavam cerca de 1000 adeptos. Surreal. E Foi uma estavam 1000. segunda à noite.
uma segunda-feira à noite, estavam 1000 porque não deram mais bilhetes, Certo. porque sabemos que haveria muita gente que Isto, gostava de ter ido um clube ver. que move muita gente, com muita massa adepta. Portanto, E vamos ser era honestos. muito a pena. É um campeão de Portugal. É isto que nós queremos no campeonato português. Até custa estar aqui a ver o Boa Vista e o Farense a disputar um lugar para não descer, porque o Farense também É um é um histórico, é uma equipa de uma grande cidade, Muitos adeptos. é uma equipa com muitos adeptos, com uma identidade muito própria, que é aquilo que é Agentes de Faro. Sou Faro, sou Farense, é um lema dos adeptos do Farense, e é uma pena ver assim o Boa Vista, o Farense, o Estrela, que se irá safar mais tarde ou mais cedo, mas que tem uma grande, que tem clubes com peso histórico, com adeptos, com pessoas com identidade. Sim. E é um bocado de pena ver isto. Voltando aqui um bocadinho aquilo que foi o Boa Vista, lá está. É muito isso. O Boa Vista neste momento é sofrer, depois é jogar com vontade, com a raça que nós conhecemos, é jogar com olhos no sangue. Não vai na qualidade. Sangue ou sangue nos olhos? Sangue nos olhos. Mas se não vai na qualidade, vai na raça. Não é? É. E foi muito o que aconteceu neste jogo. E tenho uma pergunta para ti. Achas que para a semana, esta semana, pode travar o Futebol Clube do Porto no Bessa? Isto é assim, estamos a falar do adversário mais difícil da história de Boa Vista, não é? Sim, mas pensando, atenção, no momento, Eu só quero ver Siduano a segurar o Samu. pensando no momento, é um Boa Vista que vem desta vitória, que é uma vitória que muda um balneário, que seja qualquer um, não só do Boa Vista, seja qualquer um. Depois de um grupo, e tu vês... Mas eu tenho informações, o balneário está muito unido. Alerta. O balneário está muito com Stuart Baxter. Stuart Baxter conseguiu mesmo. Vocês já pensaram como é que será a comunicação do Eu acho que é Então, muito interessante, até por uma questão que eu acho que eu não vi muita gente a falar sobre isto, mas se o Baxter acaba por ser o treinador que salva este Boa Vista, acho que pela questão histórica e pela questão da ligação, do homem em cima da pantera. não, é muito interessante porque ele é escocês e o Boa Vista tem uma ligação histórica com a Aberdeen. Então Certo. é brutal essa. Lá está, nós não sabemos se vai haver essa salvação, mas se houver, ser um escocês que salva o Boa Vista por toda a ligação, porque há muita ligação. Eu não tinha noção disto até há uns tempos, mas a ligação. Os adeptos do Aberdeen levam. E do Boa Vista vai acho muita que é gente. Boa Vista e Vai muita bandeiras. gente ver jogos. Ontem havia uma bandeira do Aberdeen com a bandeira da Escócia atrás. Era brutal. Acho que isso era digno de uma história. engraçado. Um treinador escocês vir há quanto tempo, e até as declarações do Baxter dizer que não vou ir para Portugal para pôr no currículo que desceu de divisão. Todas essas declarações que ele foi colecionando agora desde que chegou ao Boa Vista, ser um escocês a salvar o clube do Bessa era, não sei, eu acho que era surreal, era ouro sobre azul. Como eu costumo dizer, ouro sobre azul. Certo. Ia ser muito interessante. Mas Eu não vejo muita gente a falar sobre isto, mas acho muito interessante pela ligação que há entre o Boa Vista e a Escócia, muito pela questão do olha, Aberdeen. eu acho que a moral da história, até desta época, é que nós dizíamos que a época estava fraca, se calhar das piores épocas que nós tínhamos memória. E olha, parece que está-se a tornar das melhores épocas a nível emocional, que sim. eu tenho memória, porque olha, primeiro e segundo lugar até ao fim, terceiro e quarto lugar aceso. Até o quinto e Os três sexto. últimos classificados têm os mesmos pontos a 2 jornadas do fim. Pá, Tá. o que é que nós podemos Está pedir acesa, mais? está acesa Está a primeira acesa. divisão. E quem diz a primeira diz a todas as frentes segunda. está- E diz a segunda também. Sim, O que sim. o Vizela, Tondela e Alverca estão os três na luta para ser campeões. O Tondela vai conseguir o primeiro lugar. Eu também acho que sim, mas Se ganhar agora Eu o acho que- Alverca, está. Eu acho que o top 3 está definido na segunda liga. Eu não acredito que o eu acho que vai Vizela. ter- e mesmo a E posição, Alverca em playoff. acredito que vai ser mesmo essa a posição. Vamos Não vai ver. mudar. Mas voltando aqui um bocadinho ao derby da Invicta, Certo. é um Porto que lá está volta a fazer um jogo difícil, um jogo estranho contra o Moreirense, um jogo onde eu até senti que a equipa de Cristiano Bacchi, que não esteve no banco devido a uma pneumonia, mas senti que a equipa de Bacchi a certo momento percebeu que podia perfeitamente discutir aquele jogo com o Porto e soltou-se no campo. Acho que uma reação bastante interessante por parte do Moreirense, porque marca o primeiro golo, sofre o empate e depois entende que tem valias Volta para para cima. conseguir ferir o Futebol Clube do Porto, salva Cláudio Ramos, muito bem chamado à titularidade, mais uma vez, mas
as intervenções que teve que fazer ali em cima do intervalo são intervenções de um guarda-redes de um grande, para segurar nos momentos em que é chamado a intervir, está lá para salvaguardar a equipa. E depois, eu acho que isto aqui é muito. Há um penalti claríssimo, e volta a aparecer Rodrigo Mora, que acaba por ser ele novamente. Menino. Não fez um jogo por aí além, o Rodrigo Mora, atenção, não tem um jogo muito deslumbrante. Até me relembro de algumas falhas do miúdo que não são naturais. Acho que o jogo também, sofrer a forma como o Porto sofreu aquele primeiro golo, a jogar em casa, muito poucos adeptos no estádio do Dragão, algo que eu 20 já não, mil. muito poucos adeptos, nada que eu já não me lembro de ver há muito tempo. Faz lembrar aquele Porto daqueles 4 anos em que não ganha nada, que chegou aquela Lopetegui, não nos Sim, Santo, Peseiro. Faz-me lembrar assim um bocadinho a meio daquele tempo. Mas acho que as do Porto. é um Porto muito diferente este. Mas o Rodrigo Mora acaba por, mais uma vez, no momento, muito bem trabalhado esse gol pelo Samu. Atenção, a forma como se chega à frente e remata Eles a pé esquerdo, acho. é muito bem trabalhado, mas é um Porto muito diferente. E acho que, e agora mandarmos aqui um pouco para a mesa, a jogar na próxima semana com este Boa Vista hiper motivado, que um Boa Vista que há 3 meses, um balneário completamente morto, assim o podemos dizer, ou ligado às máquinas, há uns meses ligadíssimo às máquinas. Neste momento já se está a levantar da cama e já está a começar a andar. É verdade. É uma boa analogia. A começar a andar. É um plantel super motivado contra um plantel do Porto que não diria que não está motivado, mas que tem tido muitos altos e baixos ao longo da temporada e principalmente muitos baixos no último mês. Se há jogo para o Boa Vista ganhar ao Porto, é este. Sim. E uma coisa que tenho a favor do Boa Vista este jogo é que não existe um Sérgio Conceição no Porto para relembrar aqui aos jogadores do Porto sim. claro que Que não é um este tipo de jogos, não é? claro que exatamente não é um Benfica-Porto, não é um Porto Sporting, mas é um jogo com bastante importância e mesmo também para muito o foco do histórico, Porto. muito histórico, sim. Eu lembro-me de Sérgio Conceição constar a dizer sempre que o derby era um jogo sempre muito difícil de jogar com o Boa Vista, porque sabia quem era, havia um Pepe também que sabia que era jogar contra o Boa Vista. Não temos uma referência do Porto que saiba dizer aquilo que é jogar o derby da Invicta. E isso pode jogar a favor do Boa Vista e depois não vão tantos adeptos do Porto, que também é uma ajuda, e o Porto faz sempre grandes deslocações ao estádio do Bessa. O estádio vai estar Ao que sabemos não vão muitos adeptos do Porto. Eu acho que o ponto-chave está mesmo o que aconteceu ontem em Vila das Aves. Acho que o que aconteceu ontem em Vila das Aves vai levar uma aura para aquele estádio, não só para o plantel, mas também para os adeptos. Porque nós já fomos ao Bessa este ano. Por acaso, João, não sei se já foste ao Bessa este ano. Mas nós já fomos ao Bessa este ano e nós já vimos, o produtor está ali atrás também já foi ao Bessa este ano, já vimos que Já está acordado. há muito nervosismo e para além do nervosismo há muito desalento nas bancadas. Muito desalento nas bancadas. E tu vais chegar ao Bessa com esperança. Que era algo que eu acho que eu já não me lembro de ver nas bancadas do Bessa há muito tempo. Há esperança no Bessa. E eu acho que isso... Não, isto tem que 2 vitórias no Bessa este ano. Uma. Frente ao Santa Clara. Estás a dizer que a segunda vai ser contra o Porto? Vamos ver. Eu acho que está aí o ponto-chave. Acho que vai ser um jogo bastante interessante, muito aguerrido, mas lá está, o Porto não me inspira muita confiança num jogo deste, sinceramente. Também é um jogo importante. É um derby, naturalmente, que vai ser sempre importante para o Porto. Mas o Porto ainda está na corrida ali Pelo terceiro lugar. pelo terceiro lugar. Portanto, não é um jogo em que o Porto possa dizer quase, já acabou a nossa época, Não, vamos, se calhar, tirar um bocadinho o pé do acelerador. longe disso. O Porto tem que ir com tudo. Agora, é como eu disse, e acho mesmo que é isso que pauta este jogo. Se há jogo em que é possível o Boa Vista vencer o Porto, Sim. por todas as situações que já falamos, o Boa Vista está motivado, o Porto em contrapartida tem-se mostrado bastante fraco e aquém das expectativas, é este. Se há jogo para o Boa Vista vencer o Porto, é este. É este, sem dúvida. E depois não é só isso, eu acho que até é uma questão de olhar para o jogo jogado. O Porto é uma equipa que ainda tem muitos processos a ser trabalhados, ainda demora muito a ler certos momentos do jogo, a decifrar como é que vai construir o ataque. Acho que falta isso muito ao Porto e tu vês isso. Os recursos são sempre muito parecidos, com o Samu a servir de pivô. Há muitos recursos semelhantes nesta equipa do Porto que continuam a ser batalhados semana após semana e que tu não vês evolução. Faltam jogadores, falta qualidade. Mas jogar no Bessa, que também não é um campo muito grande, contra uma equipa do Boa Vista que vai querer, eu não acredito que o Boa Vista vai querer encarar este jogo de olhos nos olhos. Porque acho que nenhuma equipa a jogar em casa contra um grande vai tentá-lo fazer, a não ser que o treinador seja um Ian Castro, que gosta de o fazer como faz. Ou um Vasco Seabra, por exemplo, que também o gosta de fazer.
acho que vai ser um jogo em que o Boa Vista vai jogar muito para aquele jogo batalhado, aguerrido e tentar chegar à frente quando conseguir e tentar criar dificuldades nesse momento. Mas num Porto onde as ideias são escassas e tu vês que as ideias passam muito por um pé de um menino que tem muita qualidade, o Boa Vista se levanta um bocadinho os índices de agressividade que precisa e que está a fazê-lo nas últimas jornadas, vai ser muito difícil para o Porto, eu acho. Ainda por cima, não sei, eu não consigo mesmo... Pode ser um jogo também que o Porto chega lá e vence por 2-3-0. Pois é isso. Pode acontecer muito isso. Mas acho que é daqueles jogos em que, pelo menos dos meus anos de futebol que me lembro, que o Futebol Clube do Porto chega ao Bessa com uma incógnita. Que não consigo olhar para este jogo e dizer o Futebol Clube do Porto vai vencer o Boa Vista. Pois. Porque acho que é uma incógnita. Principalmente, pura e simplesmente pelo momento das equipas. Pois é isso. Porque se o Boa Vista ontem tinha Todas empatado, as situações. se o Boa Vista ontem tinha empatado contra o AVS, eu acreditaria que o Porto, com uma menor ou maior dificuldade, venceria no Bessa. Porque o estado anímico da equipa não estaria ao melhor. Agora, assim, depois do que se passou ontem... O resultado eu não sei. O que eu sei é que o Rodrigo Moro vai fazer ao Kakai. Não está escrito. Eu sou sincero. Eu acho que o Kakai, possivelmente... Da linha defensiva mais fraquinho. O pior jogador que veio dos 9 Vingadores do Bessa. Possivelmente vai clique melhor. Saídor ali para o meio. Diaby, não só pelo gol, mas até o Diaby muito interessante. Ativo na A frente. nível, o Corzão não tem jogado. O mais Sim, até mas... que a maior desilusão até acho que é Van Aribi? Ginkel. Van Ginkel, acho Van que Ginkel. não... Para aquilo que podia ser Van Ginkel, não... Sim. Olha, eu acho que Notas neste uma momento qualidade não jogava técnica- com o Banguinho lá titular, por exemplo. Notas uma qualidade Eu jogava técnica com superior. Eu até jogava com o Ibrahim Camará ali no meio. Contra o Porto. Sim, Se calhar para partir um já não bocadinho pode mais. jogar e para dar um troço no Rodrigo Mora. Não, mas pela questão do que prometeu Van Ginkel, tem muita qualidade técnica e nota-se isso a milhas, mas não está muito longe de entregar aquilo que prometia. Mas muito bem, para terminarmos, porque estamos a acabar o nosso tempo, pedia-vos para rapidamente dar uma previsão dos resultados do próximo fim de semana, destes dois derbys. Primeiramente, Benfica Sporting. João. Difícil. Temos muito tempo, João, temos muito tempo. 1-0 para o Benfica. Afonso. 3-1 para o Benfica. Eu acredito, eu por acaso estou numa expectativa que este jogo vai acabar 0-0 ou 1-1. Acho que vai ser um jogo muito amarrado. Boa Vista Futebol Clube do Porto. Eu posso dizer já, eu acho que o Boa Vista vai vencer o Futebol Clube do Porto por 1-0. Acho que 2-1 para o Boa Vista. vai tudo no Boa Vista. 0-0. 0-0. Olha, Nós aqui estamos aqui a puxar a estamos aqui a tentar a Bozenic. camisola do Bozenic. Põe-te atento que nós estamos aqui a puxar por ti. Ainda não sei, Vamos ter que falar com o Bozenic. ainda não sei falar, ele é eslovaco. O eslovaco. Ainda não sei falar eslovaco, mas... Nem eslovaco nem checo, falo, Mas- portanto. Mas eu hei de aprender. Havemos de trazer isso. Se o Boa Vista se mantiver, eu Aqui- peço em vídeo em eslovaco. Vou aprender a dizer isso. Aprendemos, vamos decorar a... Temos uma inteligência artificial qualquer. Não, em eslovaco aprendemos mesmo a dizer Bozenic, dá-nos a tua camisola. Em eslovaco. Vamos levar um cartaz no domingo. E vocês fazem isso chegar ao Bozenic, pá. Fazemos. Nós, eles, de qualquer Sim. forma, acabamos lá de chegar. Muito bem, foi então o 19º episódio. Já vamos no 19º episódio, certo? 19º episódio do Bola Parada. Abordamos desta vez em semana de pré-derbys esses dois derbys, o de Lisboa e o da Capital e o da Invicta. Obrigado por nos terem assistido, a quem nos está a ver e a ouvir. Relembrar a Sport TV e agradecer pelo apoio constante que nos dão. Aí na descrição tem o nosso código na Lebul. Aproveitem que este fim de semana é quentinho e cheio de decisões. Passem pelo nosso código, registrem-se e podem ganhar uma aposta grátis dentro de mais uns não sei quantos bónus que podem ter a partir desse código. Está aí Joguem Na- sempre com cabeça, pá. sempre. Isto E é para mais de 18, aproveitem o atenção. do Boa Vista que deve estar alto. Aproveitem a odd do Boa Vista. E com dinheiro que não vos faça falta. Claro. Sobretudo. Exato. E para maiores de 18 sempre com cabeça. Da nossa parte vai ser tudo e aquela mítica e célebre frase: se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Um abraço, até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.